Ei, gente, vamos conversar sobre o tema do Enem? Eu fiz uma postagem aqui no feed do Instagram e nós vamos conversar sobre a prova do Enem, o estigma associado às doenças mentais. Vou postar aqui também, fixar aqui também nos comentários para todo mundo que chegar. Já for chegando, já vai compartilhando. Se quiserem fazer perguntas, já fazem aí na interrogação, que enquanto eu estiver ao vivo, eu vou responder as perguntas. Quando o vídeo for postado, infelizmente a gente não responde mais as perguntas. Mas aproveitem que nós estamos fazendo uma live quinta-feira, dia 21 de janeiro de 2021. Nós vamos conversar sobre a prova do Enem. Nós vamos conversar sobre o tema do Enem, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Por que será que o ministro da Educação, junto com a equipe que faz as provas do Enem, escolheu como tema da redação esse estigma? Vamos entender primeiro o que é estigma. Estigma é algo negativo, é algo ainda que está estigmatizado, é algo ainda que não se tornou comum na sociedade. Então, quando a gente conversa de doenças mentais, muitas pessoas falam: eu não sou louco, eu não preciso de ajuda, eu não sou louco. Então, a gente tem que, primeiro, eu vou usar a psicanálise para poder, porque é a ciência que mais explica. A psicanálise é ciência, Cássia? É porque nós temos agora até o método, deixa eu pegar aqui, que hoje à noite tem aulas terapêuticas, já estava ali separado. Nós temos o método ADL. Quando tem um método, caracteriza a ciência porque foi feita uma estatística para caracterizar que é ciência. Então, o método ADL do Davi Moldavsky, lá da minha tese de doutorado, lá da Argentina. O Davi Moldavsky, que é um psicanalista que morava na Argentina, ele era reitor da universidade que eu estou estudando, ele nos deixou, infelizmente, mas ele criou o método ADL que fez com que a psicanálise se tornasse uma ciência. Então eu vou usar da psicanálise aqui, ó, tô com um pouquinho dos livros da Imago e da Companhia das Letras. A Companhia das Letras e a Imago são as duas obras da psicanálise que vale a pena vocês comprarem, porque vem direto do alemão. Essa é a Companhia das Letras e a azulzinho é da Imago. Tá? Então vamos usar a categoria que Freud separou nós em neuróticos, em anomalias sexuais. Hoje nós podemos dizer as parafilias, ou o Freud também usou o nome perversões sexuais, mas não é de perversidade, que tinha a ver com algumas questões da sexualidade humana. E as psicose. Então, aí surge essa forma do Freud interpretar o que é do aparelho psíquico, porque quando a gente quebra um braço, a gente vai correndo pro ortopedista, a gente não fica em dúvidas se a gente tem que ir pro ortopedista, ou pro coach, ou para orar, ou pro fazer triangulação, ou para procurar uma cartomante. E por que quando a gente tem as coisas que fazem menção ao nosso aparelho psíquico, porque o nosso corpo é separado em aparelhos, aparelho respiratório, aparelho endócrino, aparelho circulatório, aparelho vascular ou sistemas vasculares e também um aparelho psíquico. E dentro do aparelho psíquico nós temos essa classificação do Sigmund Freud: neurose, perversões sexuais, anomalias sexuais ou parafilias, porque o Freud, ele conclui a obra dele em 1939, quando ele vai embora. E aí os nomes foram sofrendo algumas modificações. E psicose, caracterizava por psicose quando tinha-se alucinação, delírios, quando a pessoa não estava em contato com a realidade, porque nós temos um mundo real, nós temos um mundo imaginário. Então as psicoses para Freud eram pessoas que não estavam em contato com a realidade, não se fazia o corte da castração. As neuroses, era feito o corte da castração, introjetava a lei e o superego,
E as parafilias, o corte da castração era fraco. Mas esse é um saber da psicanálise que você tem que aprender no curso de psicanálise. Só estou usando esse tripartido de explicar neurose, psicose e perversões para a gente entender da onde surgem as doenças mentais. O que são doenças mentais? Aí agora, eu até separei aqui eu tenho umas apresentações da aula do Instituto Cássia Rodrigues, aí eu separei aqui a constituição de como se chegou ao DSM-5. O DSM-5, é óbvio que para chegar ao 5, começou do 1, do 2, do 3, do 4, até chegar ao 5. E eu vou mostrar aqui para vocês, depois quando o vídeo for postado, aí vocês ampliam para vocês enxergarem, porque eu não estou ministrando a aula, eu só peguei aqui, porque hoje à noite a gente vai ter as aulas terapêuticas que a gente vai falar da fase oral, a fase oral 2 do Abraham, desse livro aqui do Abraham. Nós vamos falar hoje, nós vamos falar do Abraham, do Freud, nós vamos falar o compêndio 7 e do Moldavsky, mas eles estão separados ali para a aula de hoje à noite. Eu, doutora Alexandre dos Santos e doutora Leila Miguel. E aí eu separei aqui para mostrar para vocês. E aqui, ó, é o DSM, que é o 1, 2, 3 e o 4. E tá, deixa eu ampliar, que de repente fica melhor para vocês. É um brinde que eu tô dando. Eu sou maravilhosa, eu sou sensacional, eu sou uma pessoa translumbrante, sacolejante. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Em vez de eu chegar para cá, eu vou chegar assim para mostrar assim que é melhor. Vou mostrar assim, ó. Aí aqui nós temos os DSMs, olha só. Nós temos o 1. O 1, ele tinha 130 páginas. O 2, o 1 foi criado em 1952. Esse aqui, ó, amarelinho. Em 1952. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho para vocês poderem assistir. Deixa eu ver se aqui se melhora. Ixi, piorou. Deixa eu botar 150 aqui de visualização para vocês poderem... Peraí, deixa eu... Rapidinho aqui que eu tô botando, melhorando o zoom aqui. Olha aqui, aí eu acho que já melhorou um pouco. Então, esse amarelinho aqui, ele tinha 130 páginas. E aqui tinha 106 categorias de desordens mentais. Nós estamos falando das psicose. Nós estamos falando também das neuroses. Então, dentro desse DSM, o primeiro que foi criado, o DSM foi criado pela Associação Psiquiatra Americana. E o CID, que cuida das doenças físicas, da Organização Mundial da Saúde. Depois eu vou mostrar esses livros a vocês. E esse é o CID. Quando você vai pegar um atestado, eles te dão do CID. E aí vamos voltar aqui para a gente explicar. O DSM-1, ele foi criado em 1952 pela Associação Psiquiatra Americana, que se reuniu e viu que precisava criar uma categoria para separar em 106 categorias de desordens psíquicas. O 2 foi criado em 1968, já tinha 134 páginas e tinha 182 categorias de desordem. O 3, em 1980, que é o 3 aqui, ó. Tá vendo o 3 aqui? Ele tinha... na verdade começa com 2 aqui, agora que eu tô vendo. Começou com 2, 3, o 1 não tem aqui. E ele tinha 494 páginas, esse aqui, e tinha 265 categorias de desordens. Deixa eu passar aqui, aí vocês vão... Aqui, ó. Aí são os DSMs. E a gente chegou, finalmente, nesse aqui, ó. Que é o que nós estamos vivendo agora. Esse aqui tá lá no meu escritório, só que eu não quis trazer, porque a gente já não usa mais. Então, eu vou explicar para vocês agora sobre esse DSM aqui, que foi criado pela Associação Psiquiatra Americana. O primeiro, eu quero explicar um pouquinho da construção de... Gente... Para eu fazer essa live aqui, para explicar por que o Enem chegou a essa prova, eu fui estudar um pouquinho, dei 2 horas de estudada para fazer uma live bem feita. Outra coisa, gente, muitas pessoas mandando perguntar se eu vendo livro. Não, eu não vendo livro. Mas você ganha quando você indica. Eu ganho o que Rosinha ganhou atrás da horta quando eu indico livros. Gente... Como que as pessoas não podem acreditar que existem pessoas que são generosas como eu, que pode indicar o livro para tirar vocês que não gostam de ler da ignorância? Quando eu mostro o livro,
eu não ganho absolutamente nada, mas eu ganho o desejo de fazer vocês aprenderem a se tornar menos ignorantes. Ignorantes não é agressividade. Quando você chama alguém de ignorante, você está falando que ele ignora saber. Então, quando eu mostro o livro, eu instigo em vocês o desejo de comprar livro. Aí 80% das pessoas adoram quando eu mostro o livro, a capa do livro. 20% manda dizer lá no 99505-1960, a Débora, que é minha assessora, 2799-505-1960, que eu estou ganhando quanto em mostrar os livros? Eu estou ganhando, Anta, você que pergunta, eu estou ganhando você deixar de ser burra, você deixar de ser ignorante, porque eu estou ganhando o prazer de ensinar as pessoas que quem lê se livra da ignorância. Então deixa de ser estapafurdicamente sem noção e achar que todo mundo é movido para o dinheiro. Eu não preciso de ganhar em livros, sabe por quê? A minha terapia já é cara, porque eu atendo a classe A e B do Espírito Santo e do mundo. Meus grupos de terapia, 450 que a pessoa paga por mês, e no ato da inscrição já tem que pagar os 8 meses. Então eu não estou nervosa, eu estou dando limite para as pessoas que são sem noção. E eu fico brava com a capacidade que as pessoas têm de projetar em mim o que está dentro delas. Eu faço de mostrar o livro, ou estapafúrdicos, porque eu amo estudar. E como eu amo estudar, eu quero gerar nas pessoas o desejo de estudar. Sabe por que você não muda de faixa etária? Porque você é preguiçosa, porque você não gosta de estudar. Se eu fui fazer uma live, eu estudo. Imagina, isso volta pra mim, o que eu dou volta pra mim. Então, não me mandam perguntar, Débora, quanto que eu ganho nos livros, se eu vendo, não vendo livro, eu vendo curso, quer comprar? Inclusive o curso de neuroplasticidade no dia 16 de março, já estão esgotando as vagas. O curso que vai abrir de psicanálise, o tripé de psicanálise que vai abrir em junho, as matrículas vão começar segunda-feira, tem 30 vagas, 15 já foram preenchidas, que as pessoas vão já fazer a matrícula segunda-feira. Então só tem 15 vagas e já tem que fazer a matrícula. Só que você vai passar por uma avaliação para saber se você pode vir estudar no meu Instituto Cássia Rodrigues. Porque eu não quero gente sem capacidade aprendendo a psicanálise para depois não poder ajudar os outros. A gente tem que deixar as pessoas mais capacitadas para elas poderem ajudar os outros. Chega de escola charlatã, que as pessoas vão lá, fazem 18 meses de psicanálise, ainda se intitula psicanalista e acha que vai ajudar as pessoas. Você já parou para pensar que o tema do Enem, de doenças mentais, é porque esse ano que passou, esse ano de 2020, a busca no Google por doenças mentais aumentou 200%. Então nada é por acaso. Então não me pergunta se eu vendo livro, não me pergunta se eu ganho vendendo livro. Eu ganho um concurso, eu tenho uma escola que funciona 100% online. E eu posso presentear vocês, olha aqui, ó, eu fiz um estudozinho para poder vir falar desse estigma. Sabe por que as pessoas não melhoram psiquicamente? Porque elas estão depressivas, elas vão para a igreja. Na igreja é para ter encontro com Deus. Deus não cura a depressão. Se já existe psiquiatra, psicólogo para curar a depressão, Deus cura o que os humanos não podem curar. Então, eu ando cansada desses comentários mais ridículos, que a pessoa gasta o tempo dela pra vir me dar um esculacho. Ah, vai chupar um prego pra virar taxinha. Vou falar igual a Adriles falou. Para quem que ele falou? Para aquela menina que endoidou aí, a Maria Flor, acho que é que endoidou, falando uns negócios de doidamento. Que ele falou, vai lá, chupa um prego, deixa o preguinho bem fino, depois bota no angu, vê se ele fica em pé. Sabe, gente? É preguiça, me dá preguiça de brasileiro que não quer sair do papel que ele tá, e esse papel de vítima. Igual eu fiz 2 vídeos do Nego do Borel e a Duda Reis, eu estudei para chegar à conclusão que a menina tava toda florzinha,
até descobrir que ele traiu. Quer dizer, descobriu que ele traiu, aí toma sarrafo nele. Ah, me economiza. Outro virou e falou assim, então agora você tá culpando os pais. Aqui, quem gerou a personalidade nela? Fui eu ou foi você? Quem gerou aquela personalidade nela? Que escolhe, que faz assim, vem cá, doido, vem cá que eu tenho identificação com ele. Então isso é pessoas que precisam de fazer terapia. O que eu percebi? O pai não resolveu as questões com a filha, que começou a namorar o cara com 17 anos, vai para as redes sociais, falar o que tem que falar. Isso aí são doenças mentais. Isso aí é um transtorno que a pessoa tem, mas ela acha que tem que ir para a mídia social falar o que pensa. Humberto Eco falou o seguinte, a internet deu voz a um monte de gente que tá aqui, ó, os idiotas. Idiotas, lá na etimologia da palavra idiota, é idiotias. Idiotias são pessoas lá da Idade Média, que eram os bobos da corte que tinham transtornos mentais, e teve uma época que botou esses de doenças mentais para morrer na NAU, nau dos loucos, para morrer no firmamento, quando acreditava-se ainda que a Terra era quadrada. Lá antes de 1500, porque foi a primeira ferida narcísica, é quando começou a mostrar que a Terra não era o centro de tudo e que a Terra não era quadrada, que não caía no firmamento. Então, esse DSM que foi criado, o primeiro, deixa eu mostrar para vocês, eu já mostrei aqui, né? Vocês já viram aqui, ó, vou botar bem pertinho aqui para vocês verem. Vocês já viram aqui, agora eu vou falar. O primeiro foi criado em 1953 e ele tinha 106 categorias e ele tinha 130 páginas. O segundo foi criado em 1968, tinha 134 páginas e 182 categorias. O terceiro foi criado em 1980 e ele tinha 494 páginas. Olha só como já dobrou, quadruplicou quase a quantidade de páginas desde o primeiro, e com 265 categorias de transtornos mentais, de doenças mentais. Aí teve o DSM-3, que era uma revisão do 3/3 numérico, que foi para 567 páginas. Nós tivemos o DSM-4, com 886 páginas, olha só, do primeiro de 130 páginas, nós já estávamos falando com 886. Tivemos o DSM-4/4 numérico, romanos, e depois, 2013, nós chegamos nesse aqui. Aí, beleza, agora vamos falar desse aqui. Esse foi em 2013, com 900 e quantas páginas? 948 páginas. Antes de falar dele, eu vou voltar aqui no CID-10, que esse aqui foi criado pela Organização Mundial da Saúde, e aqui também tem umas doenças mentais. Então, esse aqui é também para avaliar doenças físicas e doenças mentais. Mas não vou falar dele hoje, não. Hoje eu não vou falar dele. Eu quero falar mais do DSM-5. O que são doenças mentais? O que nós entendemos de doenças mentais? Porque a gente pensa que doente mental é só quem tem alucinação e delírio. Não. Eu tive o trabalho de separar hoje aqui para mostrar para vocês várias doenças mentais que a gente tem e que a gente tem que perder esse estigma e a gente tem que buscar terapia ou quiçá também um psiquiatra para tomar remédio, porque o remédio vai fazer 20% da mudança neuroquímica e 80% a gente muda no processo analítico, exceto quem tem alucinação e delírios. Ele não é 20/80, mas grande parte dos transtornos mentais ou doenças mentais, eles são aqueles que a gente mantém sob controle com análise ou com psicoterapias. Por exemplo, tem transtornos mentais que não é indicado análise, porque a pessoa não consegue fazer a sua introjeção do inconsciente. A palavra não é introjeção, ela não consegue ser analisada. Aí tem que procurar o psicólogo que faz terapia comportamental cognitiva. Esse sim é indicado para quem tem esquizofrenia, é indicado para quem tem transtorno bipolar, é indicado para quem tem transtorno dissociativo, é indicado para quem tem várias coisas. Porque entrar em análise é você entrar no seu inconsciente. Deixa eu ver onde está o inconsciente meu. É você entrar no seu inconsciente. E nem todas as doenças mentais ou transtornos mentais entram no inconsciente. Nem todos. Então é indicado
para alguns transtornos mentais, nem todos entram no inconsciente porque não são analisáveis. Nem todas as pessoas, nem todos os transtornos mentais são analisados. Aí, primeiro paradigma que eu quero quebrar com vocês. O primeiro que eu quero mostrar, que é uma doença mental, que é um transtorno mental, que eu já não aguento mais as pessoas falar autismo não é doença mental. É o quê, ô cara de pau? Tá aqui, ó. Transtorno do espectro autismo. Então, autismo, a pessoa, ela tem... Deixa eu começar aqui do começo, de preferência. O autismo, a pessoa tem... os transtornos neurovegetativos, que é o autismo, que é o déficit de atenção, que é o TDAH, transtorno de... o TDAH. Como é que deixa eu falar o nome dele certinho? Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que é o TDAH. Então, os transtornos neurovegetativos, eu tô lendo aqui, ó, no DSM, eu tô lendo aqui. Eles são um grupo de condições que acontece, o transtorno tipicamente se manifesta desde cedo, e aí a criança, ela tem a déficit intelectuais, de comunicação. Eu tô lendo aqui, hein, gente? Eu tô lendo no DSM. Ela tem comunicação, ela tem o transtorno do espectro do autismo, déficit persistente na comunicação social, na interação social, padrões restritos e repetitivos de comportamento, sintomas que devem ser presentes. Então, nós temos que perder o medo, o estigma de falar das coisas. Por isso que o Enem fez a prova, colocou esse tema para a gente começar a falar sobre isso. Nós precisamos começar a falar sobre isso. Aí depois eu tenho os transtornos de esquizofrenia, que são vários. Aí esses você tem delírio, alucinação, pensamento desorganizado, comportamentos motor grosseiramente desorganizado. Depois nós temos o transtorno bipolar. Eu tô separando os mais importantes. Depois a gente tem o grupo dos transtornos depressivos, transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade eu até separei aqui para mostrar para vocês quantos transtornos de ansiedade a gente tem. A gente tem o transtorno de ansiedade generalizado, as fobias específicas, a fobia social, síndrome de pânico ou transtorno de pânico, agorofobia, que é medo de lugares abertos, a agoro é praça, transtorno de ansiedade induzido por substâncias ou medicamento. Por exemplo, volta no feed aqui do Instagram, você vai ver uma live que eu fiz com a doutora Leila Miguel, que nós falamos dos benzodiazepínicos, os tarjas pretas. Os tarjas pretas você tem que tomar no máximo 15 dias. Quantas pessoas estão tomando clonazepam ou o famoso Rivotril, que clonazepam é o nome científico, Rivotril é o nome do laboratório, achando que isso vai melhorar a sua vida, vai deixar você com piores coisas. Esses remédios benzodiazepínicos são para tomar no máximo 15 dias. Todos que têm tarja preta, remédios que são para tratar os seus transtornos mentais, eles são tarjas vermelhas. Os tarjas pretas, eles são proibidos de você tomar mais de 15 dias. Ah, mas eu tomo, não me faz mal. Então toma 100 gotas por dia, não me economiza, não me gasta. Nós temos transtornos obsessivos, que também são outro grupo. Aí a gente tem o toque, a gente tem transtorno disfórmico corporal, que a pessoa acha que ela tá sem músculo, ela faz vigorexia. Nós temos o transtorno de acumulação, nós temos o tricotilomania, tricô é pelo, tilô é puxar, então tricotilomania são as pessoas que ficam arrancando cabelo, arrancando barba. Tem o transtorno de escoriação, faz parte tudo do toque, transtorno obsessivo compulsivo, é a pessoa se ferir. E a gente também tem o toque por substância. Aí nós temos a ansiedade provocada por álcool, cafeína, cannabis, por inalantes, afetamina, cocaína e sedativo. Não concordo, vai brigar com o DSM, vai lá brigar com a Associação Psiquiatra Americana. Vem falar pra mim não que você não concorda. Se não concorda, vai lá, compra uma caixinha de prego e fica chupando pra virar taxinha. Sabe? Porque eu não aguento mais as pessoas que falam, não concorda, você estudou o quê pra não concordar? Vai estudar, vai gastar sua vida estudando pra depois você não concordar. Ô preguiça que me dá de gente assim. Preguiça, não me gasta, Lombardi.
E nós temos o transtorno por substâncias químicas também. Nós temos os transtornos relacionados a traumas e estresse que muitas pessoas não estão dando conta de enfrentar, que é o TEPT. Por que muitas pessoas engordaram agora nós estamos com 10 meses de pandemia indo para o 11º? Porque as pessoas não estão dando conta de lidar com os estresses da vida. Nós temos os transtornos neurovegetativos, que eu já mostrei para vocês, esse que envolve até o TEA, transtorno do espectro do autismo, o TDA, transtorno, déficit de atenção com hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção. As pessoas, elas têm o raciocínio abalado, não conseguem resolver problemas, planejamento, não tem o pensamento abstrato, o aprendizado acadêmico, o aprendizado pela experiência é complicado. Então, eu fiz esse estudozinho aqui e quis ler com vocês para poder vocês entenderem que esse DSM aqui é aqui que estão as doenças mentais. Isso aqui é a Bíblia da psiquiatria. Cássia, se é a Bíblia da psiquiatria, por que você tem ela? Porque eu sou psicóloga e eu posso dar diagnóstico. O psicólogo pode dar diagnóstico baseado nisso aqui. Mas não é a Bíblia do psicólogo e muito menos do psicanalista. Do psicanalista, a Bíblia da psicanálise são os compêndios do Freud. Então nós temos aqui também, nós temos os transtornos de personalidade, que são diferentes de transtornos mentais. O que são os transtornos de personalidade? São os agrupamentos A, B e C. Dentro do transtorno de personalidade, nós temos o famoso antissocial, nós temos o famoso borderline, nós temos o histriônico, nós temos, vou mostrar para vocês os 4. Nós temos também as disfunções sexuais aqui, ó. Nós temos disfunções sexuais, nós temos também disforia de gênero aqui, que também está no DSM. Deixa eu falar para vocês os transtornos de personalidade, transtorno relacionado ao uso de substâncias, ó, de adictos. Aí vou falar aqui para vocês os transtornos de personalidade. Aí aqui começa os transtornos de personalidade, que são separados no agrupamento A, B e C. Aí a gente tem o transtorno de personalidade paranoide, esquizoide, esquizotípica, que não tem nada a ver com lá no início, quando eu falei de esquizofrenia, que as pessoas têm alucinações e delírios. Aqui é transtorno de personalidade. Transtorno de personalidade antissocial, borderline, histriônico e narcisista é o agrupamento B. E nós temos o transtorno de personalidade do agrupamento C, que é o evitativa, dependente, obsessivo-compulsiva, o de personalidade por condições médicas e por transtorno de personalidade não especificado. Então, quando você teve que fazer a redação, quando o Enem pediu para você fazer a redação sobre doenças mentais, ele queria entender por que tem esse estigma. Por que a gente ainda acha que doença mental é algo que não acomete a gente? Uma coisa que vocês têm que entender. Aí um outro estudo que eu fiz, agora eu vou ler aqui, que eu fiz um estudo aqui. Deixa eu ler aqui os dados para vocês. Ó, no mundo, 24% da população no mundo sofre de doença mental grave. No Brasil, grave, nós estamos falando das graves, 12%. Quer dizer, 23 milhões de brasileiros sofrem de doenças mentais graves. Fora as doenças mentais que não são graves, que são tratadas como depressão, ansiedade, todas aquelas ansiedades que eu falei para vocês, pânico, fobia generalizada, agorafobia, fobia específica, por exemplo, medo de entrar no elevador. Então, eu até nessa aula que eu vou dar segunda e terça, da turma que começou em novembro, eu vou explicar esses tipos de doenças mentais para os alunos. A aula de segunda e terça, eu vou explicar sobre isso. Se você quer fazer pergunta, vai aí na interrogação, faz perguntas aí, porque aí quando tiver faltando 5 minutos para acabar a live, eu vou responder algumas perguntas enquanto eu estiver ao vivo. Então, todas essas questões que fazem menções às doenças mentais, a gente tem estigma, a gente não acha que a gente precisa de procurar um psicólogo ou um psicanalista ou um psicólogo psicanalista para resolver essas questões. E não adianta tomar remédio, porque se você tomar remédio, você não vai mudar o comportamento. O remédio não muda o comportamento. O que muda o seu comportamento, o que muda a sua forma de agir desse jeito é só quando você faz
faz análise, que você consegue mudar o seu comportamento. Comportamento não muda tomando remédio. Às vezes as pessoas, elas estão depressivas, ou elas estão extremamente ansiosas, ou elas têm vários outros sintomas. Por exemplo, a pessoa que tem insônia noturna, ela acha que tomando o clonazepam ela vai dormir. Vai nada. O clonazepam não é indutor de sono. Por mais que ele seja aquele que baixa um pouco o nível de ansiedade, mas ele principalmente o clonazepam, o Rivotril, ele é indicado só em situações que você tem um estresse muito profundo e que você não sabe viver uma situação, mas o máximo que você pode tomar ele é durante 15 dias. E tem depressões que são gravíssimas, que a pessoa tem ideia de tirar a vida dela, que a pessoa tem que tomar o tarja vermelha e fazer um tratamento de 8 meses. Então, às vezes, a gente não quer tomar um remédio que vai poder ajudar a cognição, a questão cerebral, a queda de neurotransmissores, porque, por exemplo, depressão, você perde 3 tipos de neurotransmissores: dopamina, noradrenalina e a serotonina. E às vezes a gente acha que tomando esses benzodiazepínicos a gente vai ficar melhor. Aqui, joga o benzodiazepínico no lixo, mas se você toma há muitos anos, tenta fazer o desmame, porque você tá tão viciada quanto um dependente químico. Você acha que só os dependentes químicos são compulsivos? Não. Você tomando um tarja preta, os benzodiazepínicos, você é tão dependente químico quanto esses dependentes químicos, que às vezes você fica falando deles. Então, esse estigma da doença mental é porque a gente não quer se caracterizar como louco, mas nós não podemos mais ter esse estigma, porque quanto mais a gente resiste ao tratamento, resiste à ajuda, as coisas não melhoram porque os anos estão passando, as coisas pioram porque os anos estão passando. Então a gente tem que amadurecer, a gente tem que sair desse estigma de achar que na internet, você ouvindo um vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, você vai melhorar. Não, você tem que fazer análise. Você tem que fazer análise para descobrir por que você introjetou no seu aparelho psíquico tantas coisas que fez você não conseguir ser de outro jeito. Porque a base familiar, agora eu trouxe também esse livro para falar. Ô, cara de pau, eu não ganho com livro não, tá? Então para de perguntar se eu ganho com livro. Esse livro, tudo nosso é aprendido na família. São nas famílias que nós aprendemos. Isso aqui é um livro que, quando eu fiz terapia do sistema familiar, eu estudei com esse livro da Artmed. Quando tudo nosso, a nossa forma de ser, todo o nosso jeitão, a gente aprendeu na família. Ah, mas tem um que é de um jeito e outro que é de outro. Mas aprendeu na família. Balança! A gente aprendeu a ser desse jeito na família. Os pais, função materna e função paterna, tem função paterna e função materna, tem muita responsabilidade em quem nós somos. Não pensa vocês que função materna e função paterna não tem, não, porque tem. As pessoas que são desse jeito, não, por quê? Pegou já? Não tá ali, não? O fofinho tá aqui me pedindo um negócio. Então, a função materna e a função paterna, a minha chave tá aí, deixa a sua na porta, tá? Deixa a sua na porta. A função materna e a função paterna é extremamente responsável por quem nós somos. Então, todas essas doenças mentais, elas são aprendidas pelo 80%, 90% dentro de casa. Aqui, hoje, com o evento da epigenética, já está comprovado desde 2003 pelo genoma humano que a genética é só 30%. Mesmo que você tenha uma genética que você pode ter esquizofrenia, que é uma das doenças mentais mais sérias, que você sai de contato com a realidade, mais séria até do que mania, psicose maníaco-depressivo ou transtorno bipolar.
Você pode fazer com que aquela pessoa, até 25 anos, que geralmente o primeiro surto, que a pessoa surta e ela sai do contato com a realidade, para você entender o que é esquizofrenia, assista o filme do matemático, melhor, não, como que é o nome do filme? Mentes Brilhantes, acho que é Mentes Brilhantes, que é um caso real de um matemático que ele tinha esquizofrenia. E aí, assista esse filme pra você entender o que é esquizofrenia, que é a doença mental mais séria que tem, que o cérebro fica dividido. Esquizofrenia quer dizer cérebro dividido. Então, mas o meio, a forma como as pessoas são criadas. Se você cria uma pessoa com equilíbrio emocional, o gatilho da epigenética não vai ser aceso. Aquele gatilho que no genoma humano em 2003 comprovou que nós, os humanos, temos menos proteínas do que o arroz. Isso é o projeto do genoma humano. Então a gente tem que ter equilíbrio. Quando você estiver pensando em ter filho, vai fazer terapia. Para você criar seu filho com equilíbrio. Para você não criar seu filho com desequilíbrio. Vai fazer terapia. Não fica achando que você não precisa de terapia. Vai fazer para você entender suas noias, para você não botar noias, suas paranoias, né, no sentido entre aspas, colocar no filho as expectativas do que você não supriu em você. Quantos pais acham que os filhos são responsáveis pela vida deles ou tem que suprir as frustrações dele? Então não é, filho não supre frustrações do pai. Então eu gostaria de convidar vocês a ter essa postura. Para você se tornar psicanalista, você tem que ter uma graduação de 3 anos e meio concluída, uma graduação concluída de 3 anos e meio. Vai no site institutocassiarodrigues.com e lê o que está lá escrito, para você saber como que você pode se constituir como psicanalista. Na minha escola não é qualquer pessoa que estuda comigo, passa por uma avaliação para poder estar comigo. A formação dura 40 meses, o valor da mensalidade é R$500 e você é obrigado a fazer análise no meu Instituto Cássia Rodrigues, porque para você se constituir como um psicanalista é o tripé. É o tripé que constitui, é a teoria, a análise e a supervisão com os pacientes pilotos, que é assim que se constitui a psicanálise. Então, você tem que ter e dura no mínimo 40 meses, porque ninguém se constitui em psicanálise num cursinho de 2 anos. Eu não acredito nesses cursinhos que você faz 2 finais de semana e você pode mudar a vida das pessoas. Muda a tua vida. Quando você mudar a tua vida, você está habilitada para mudar os outros. Por isso que a psicanálise, o primeiro local que você tem que entrar em contato é com você mesmo. Você tem que entrar em contato com você, porque o psicanalista não vai além daquilo que ele não foi nele. Então, por que tem esse estigma ainda? Por que a prova do Enem veio com esse estigma? Porque a gente prefere ir para uma igreja orar para resolver depressão do que procurar um psiquiatra, um psicanalista, um psicólogo. A gente prefere, quando tem um transtorno gravíssimo, ficar achando que um coach pode ajudar. Coach é treinador. Eu tenho a formação de coach. Coach é pra você dar um treinamento numa empresa, usar técnicas de coach. Coach não é terapia, sabe? Nem constelação, não é num encontro de constelação que você vai mudar a sua vida. Eu não acredito na constelação familiar. Eu acredito na terapia do sistema familiar, que você lida com a mudança da pessoa no mínimo 1 ano. Se você tem 40 anos, você acha que você vai chegar num dia, vai ter mágica que vai mudar a sua vida? Então deixa de ser enganado, procura psicanalistas ou psicólogos que mudaram a vida das pessoas. Não procura charlatões. O Brasil brota charlatão em tudo quanto é lugar, e aí o charlatão é agradável, o charlatão ele vai querer salvar a sua vida. Volta nos vídeos de Nego do Borel e Duda Reis, que eu expliquei o que é a triangulação dramática de Karpman. O nome, gente, e eu errei lá no vídeo, eu e meus erros de português, mas vocês gostam de mim, né? Vocês me perdoam pelos erros. O nome do Karpman é assim, ó, é a triangulação dramática do Karpman. Tem um N aqui, lá no vídeo eu esqueci do N, aqui ó. Então busquem na internet o que é triangulação dramática, para vocês entenderem por que a vítima, o perseguidor
e o Salvador são patológicos. Os três são patológicos. A triangulação dramática do Karpan, que ele escreveu isso e começou a entender em 1968, falou que quando você é vítima, você é o contraponto do perseguidor, sabe? E a gente tem que entender essas coisas. A gente tem que parar de ser tão mimizento, tão fragilizado, que tudo machuca a gente, sabe? Por isso que o Brasil tem tantas pessoas patológicas. Ai, Cássia, mas você fala tão mal do Brasil. Eu amo o Brasil. Mas por falta de conhecimento de estudar, as pessoas são presas fácil de charlatões. Eu gosto de ter esse jeito faca tramontina, porque eu afasto todo mundo que quer sugar, que é vítima. E geralmente o vítima, quando você não faz a vontade dele, ele vira Stephen Karpman, exatamente. O nome dele é Stephen Karpman. Exatamente esse é o nome dele. Então, quando você não faz a vontade de uma vítima, de uma pessoa, eu sou sofrida, eu sou sofrida, não faz a vontade não. Ela vira um perseguidor. E aqui, vamos tentar ser um pouquinho inteligente. Inteligente e não pensar não dói. A pessoa aguenta. Um dia que ela é exposta geral, que todo mundo vê que ela virou machixe, ela vai e começa a falar, ele fazia isso, ele fazia aquilo, ele tem arma em casa, ele guardava milhões em casa. É mesmo? Me economiza? Não me gasta não, fofinha? Então é mesmo. Você aguentou 2 anos e 9 meses vendo tudo isso, e aí você tava cega? Me economiza, gente. Me dá preguiça dessas coisas. Cássia, por que você tá falando desse assunto? Porque eles estão tornando público uma coisa que é privado. E quando ela viu que ele era sem noção, ali é uma triangulação dramática. E onde o pai, toda vez que a filha voltava para desabafar com ele, ele ia para mídia social. E ela, quando falou que ia processar o pai, olha a disfunção familiar desse local de família doente. Então, por isso que a prova do Enem foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Você ainda é do tipo que acha que falar de doenças mentais é pro outro? Toda família tem uma pessoa que está passando por algumas doenças mentais. Às vezes pode ser você. E eu não estou falando do grave, do depressivo, não estou falando do esquizofrênico, não estou falando do transtorno bipolar. Eu estou falando de coisas pequenas, talvez uma enurese noturna. Talvez você tenha um filho de 15 anos que ainda faz enurese noturna. Ou talvez nós estejamos falando de pessoas que não dormem à noite, de noite fica pensando, com ansiedade noturna ou insônia. Então nós precisamos perder esse estigma. Nós precisamos. Vamos lá ver as perguntas. Todas as perguntas que me fizeram não tem nem como ler. Prefiro não ler, tá? No meu canal de YouTube tem zilhões de vídeos. Bota lá e procura, tá? E eu tenho um grupo de terapia que começa no dia 10 de março. Já estão com, acho que são 4 vagas só que estão. 11 vagas já foram preenchidas, porque o número máximo são 15 vagas. E no ato da inscrição você já tem que pagar os 8 encontros, tá bom? Eu espero que você venha ser um aluno do Instituto Cássia Rodrigues, mas só os valentes vão vir. Não quero pessoa que vem pra chorar pitanga. Eu tô muito sofrida, minha vida é muito sofrida, eu sou muito mas tá sofrida? Bora fazer análise. Bora sair do sofrimento. Porque quando você contraria uma vítima, ela volta com algoz pra cima de você. Porque a vítima, ela é perseguidora, baseada no livro do Zirman. Vamos lá, dar um novo livro. Não ganho nada quando eu indico os livros. Eu só indico pra você comprar e você estudar, já que você não quer fazer análise. Aqui, o Zirman que falou, tanto pele fina quanto pele grossa, o perseguidor e a vítima é contraponto da mesma moeda. Tanto a vítima como o perseguidor é contraponto da mesma moeda. Você é vítima? Bonita, a qualquer momento vira perseguidora, sabe? Então, por favor, vocês têm que sair dos sintomas psíquicos de vocês.
Doeu? Toma que é seu. Ah, não concordo. Tem coisa que dói que não é meu. É de quem, gente? Tem coisa que o número de WhatsApp da escola não é para ligar. É para mandar o WhatsApp. Ninguém atende os telefones. Manda o WhatsApp 27 99 505 1960. Nós só informamos pelo WhatsApp. A palavra não é zap, é WhatsApp. Cássia, você vai continuar com o WhatsApp? Sim. Quem não vai ter contato comigo. Acabou o contato comigo. Ah, a gente tem que parar com essa bobejada, sabe? Então, nós precisamos entender. Se dói em você o meu jeito, toma que é seu, ô frágil. Cássia, você é grossa? Desde pequenininha. No berço eu já dava patada num coleguinha do lado. Nós temos que sair desse perfil de achar que tudo dói. Tudo dói, tudo dói. E aí, vai ficar ferida até quando, coisinha? Até quando vai ficar ferido? Vai melhorar essa ferida. Se a gente tem uma ferida física, a gente não procura o médico para melhorar a ferida? Se você tem uma ferida psíquica, procure um psicanalista, procure um psicólogo. Não procure a mim, não. Procure alguém que você conhece, que já deu resultado. Não precisa vir a mim, porque a mim só vai chegar quem passa pelas barreiras da tapa na pedala Robinho. Porque eu sou uma psicóloga, sou psicanalista, sou terapeuta familiar, sou economista, doutorando em psicologia clínica com abordagem de psicanálise, sou neurocientista, também tem essa parte minha aqui que eu adoro da neurociência, que neurociência é estudar o cérebro atrelado ao sistema nervoso. Então, a gente tem que entender o seguinte, eu não quero gente que vai vir ficar contando 10 anos a vida. Por que meu grupo de terapia são de 8 meses? 8 meses a pessoa já entendeu um monte de coisa, já começou a avançar na vida. Eu não quero aquela pessoa que faz 100 anos de análise e continua do mesmo jeito. Ah, vai chupar um prego pra virar taxinha. Ou, segundo a Drilis, pra virar um prego fininho e você botar num angu pra ficar em pé. Adorei esse também. Então, a gente tem que ter um pouquinho de capacidade mental de não ficar preso achando que o problema é o outro. O problema não é o outro, o problema é você que olha o outro com problema. Porque se você tá num relacionamento abusivo, é porque você, de alguma forma, você gosta, querido. Você gosta, querida. Porque se você não gostasse, você pegava a sua mala e saía fora. Ah, eu fiquei dependente porque você não fez análise, meu bem. Vai fazer análise pra entender por que você tem transtorno dependente. Por que você fica dependente do quem te machuca. Se você tem dependência de quem te machuca, vamos lá pro livro, o ciclo da autossabotagem. Você busca para se relacionar aquilo que tá dentro de você. Então a menina lá, a lindinha, bonitinha, foi buscar o bonitinho, porque são dois bonitinhos. Ele também, eu achei ele um rapaz bonito. Caso você acha ele bonito, falando de beleza plástica, sabe? O bonitinho foi buscar a bonitinha, é uma retroalimentação. Essa retroalimentação mostra a doença mental dos dois e da família, porque o filho não aprendeu na árvore, gente. O filho não aprendeu na árvore. Vou dar um exemplo pra vocês. Meu filho com 13, 14 anos, esse que veio aqui pegar um negócio que eu fiquei falando com ele no início. Ele tinha um amigo pinga-fogo, que vai ser até um dos padrinhos de casamento dele agora, que continua amigo dele até hoje. E a mãe falava assim, Cássia, Lourenço tão bonzinho, anda com fulano, meu filho. Eu falei, dentro do Lourenço tem um fulano, seu filho, doido pra sair. E eu não deixo sair. E eu nunca proibi amizade, porque não é o outro. Ele busca pra si. A adolescência, as pessoas começam a andar em grupos. Porque a menina lá, a Duda Reis, 17 anos é adolescente. Porque de 12 a 25 anos é adolescente. Ela busca pra se relacionar com aquele rapaz, é porque ela tem alguma coisa que se identifica com ele, porque foi construído dentro de casa. Os pais têm que estar mais espertos, gente, sabe? E me dá preguiça quando o pai fala, eu não fiz nada demais. Eu falei, tá, aprendeu na árvore, né? Porque o filho nasce da árvore, aprende debaixo da árvore. Ah, gente, e o filho traz pra análise a pessoa que tá movimentando o sistema. Isso é terapia do sistema familiar. A terapia do sistema familiar, ela para em torno
entorno do paciente sintomático que faz a família não se movimentar. Isso chama homeostase. Porque a família que se movimenta é a família que não fica presa no ninho vazio, é a família que não fica presa nos sintomas dos filhos, é a família que não fica presa numa dependência química de um filho. Porque quando esse filho sai do sistema, a família tem que rodar, a família tem que ir para a globalidade. Então a gente tem que aprender essas coisas. Vou liberar para mais 2 perguntas, porque as perguntas que estão aqui na interrogação, nenhuma delas eu vou responder. Vou liberar para 2 perguntas, porque 18h30 começa hoje as aulas terapêuticas. Vamos lá, gente, 2 perguntas. Ei, Dani! Ei, Dani Garcia, saudade de você, minha princesa. Saudade, querida. 2 perguntas. Não tem perguntas. Não adianta deixar perguntas depois nas mensagens, porque nós não respondemos. Eu só respondo aqui ao vivo, na live, porque depois eu não tenho como responder perguntas, tá bom? Se você quer ser meu aluno, vai lá no site institutocassiarodrigues.com, institutocassiarodrigues.com, para saber os livros que eu já falei. Quando a live for postada, volta a live, tira print e guarda, tá? Vamos lá. Eu sou a monstra do Instagram, que assusta todo mundo, tá? Beijo no coração. Obrigada porque estiveram aqui comigo. Se for possível, compartilha essa live com aquelas pessoas que acham que não precisam de análise, ou elas vão medir. Hipnose é igual coach, tanto que Freud abandonou a hipnose. Hipnose é sugestão, hipnose é uma técnica, tá? A única coisa que muda as pessoas é a análise. Análise muda as pessoas, tá? Beijo, Rose, beijo no coração, tá bom, gente? Para entender sobre valores, como faz, como não faz, institutocassiarodrigues.com. Beijo no coração, beijo. Sobre a triangulação de Karpman, tá lá no Nego do Beorel e Duda Reis, vai lá e assiste o vídeo. Beijo! Beijo, 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 beijo. Fui!